Pessoal, estou aqui para lhe pedir uma coisa. Esquece esse lulopetismo que levou o Brasil a uma destruição na continuidade do crime organizado ao mais alto grau. Eu falo para você, você brasileiro de cada lugar deste Brasil, não acredite nesse comunismo, nesse derivado desse comunismo, por meio desse socialismo dialético embasado numa corrupção, num covil, dominado inclusive no Brasil por partidos políticos que eu considero como gangues. Apoie você brasileiro de cada lugar que você estiver a PEC 229 para que tenhamos a candidatura independente no Brasil, independente de partido político, para que cada brasileiro como eu, você, o João, o Antônio, a Maria, possamos nos candidatar independente de partido político, em respeito aos direitos cíveis, individuais e democráticos, como acontece em quase todo o mundo, na maioria dos países, menos no Brasil. Hoje ainda não temos democracia em sua plenitude. Enquanto não houver candidatura independente, enquanto não tivermos um novo Código Penal brasileiro que possa punir de forma exemplar aquele brasileiro que cometa crime, pois nós temos uma legislação penal de 1940 ainda, com a sua segunda parte de 84. Precisamos acabar com a liberdade condicional, com a progressão de regime na lei penal brasileira. É lamentável ainda estarmos num comunismo através desse socialismo, como eu disse aqui, em que passa com a mão na cabeça de bandido, em que favorece o aborto indiscriminado, a liberação das drogas, e o menor faltando 2 dias, 2 horas para completar 18 anos, matando e não ficando mais que apreendido por no máximo 3 anos. Este é o Brasil. Esse é o Brasil que você ainda convive hoje, em pleno julho de 2020. Então vamos lutar por um novo Brasil. Pare de ficar. Não é que pare, você pode fazer o que você quiser da sua vida. São as liberdades, você tem liberdade. Mas o futuro está na semente de hoje que você planta. A colheita do amanhã. Então, se você fica lá mandando cartinha, escrevendo lá no Instagram de Neymar, Anitta, qual o futuro que você vai ter? Eles vão ter futuro, eles têm um futuro brilhante, são ricos, são artistas e não querem estar no meio da vida que eles levam, que você não ia gostar, tá bom? Deixa eles tomar conta da vida deles. Futebol, cara, esse fanatismo por futebol, isso tem sido a destruição do Brasil. Esse fanatismo por esse futebol, Corinthians, Flamengo, não sei o que, manda essas desgraças tudo pro inferno. Time de futebol, cara, acorda, lute por política, vá para a frente da porta do deputado, do vereador da sua cidade, vá na administração, na prefeitura do seu bairro e cobre aquela infraestrutura que você quer ver na sua cidade, na sua rua, do seu bairro. Aquele lixo espalhado, se junte, né? Cria um lixeirão, entendeu? De ferro, solde, vamos soldar, instale, entendeu? Cada morador se juntem para a gente fazer diferença no bairro, cobrando benefícios da prefeitura, da administração. A gente pode muito mais, a gente pode transformar o Brasil em uma supernação se nos unirmos e deixarmos de lado esse ego, essa ignorância, de ficar cultivando esses times, esses clubes de futebol, artistas que não estão nem aí para você, não estão nem aí. Eu não estou nem aí para esses filhos de uma puta. Eu estou aí para você, eu estou aí por esta nação, por nós brasileiros. Então a gente tem que lutar e acreditarmos mais na gente mesmo e pararmos de ficar cultivando, idolatrando essa gente que não está nem aí para seu ninguém, a não ser para eles e para a família deles.
Vamos lutar, vamos acreditar na política. Faça do seu Instagram, do seu Facebook, uma página falando um pouco sobre Bolsonaro ou contra o Bolsonaro, não importa. Xingue o presidente, favoreça, brigue, fale mal, fale bem, mas fale de política. Cara, eu sei que pode ser chato política, mas se todos nos unirmos a favor de nós mesmos, brasileiros, por política, com política, ela vai se tornar menos confusa, menos chata e menos problemática. Porque a gente vai estar apertando em cima disso, falando disso na página, no nosso dia a dia, e isso vai se tornar mais comum e a gente vai podendo absorver isso com mais clareza para o nosso bem-estar, de verdade. E o resto é resto. Então, tem que cuidar. Se cada um fizer a sua parte, depois você não pode ficar culpando. Porque o sistema, porque aquilo outro, porque isso deu errado, não sei o que. Isso vai te favorecer até no emprego, porque o teu patrão vai ver, teu empresário, teu empregador, vai ver, poxa, esse cara tá falando de política, ó. Olha como ele é inconsciente, esse jovem, inteligente. Ele fala de política, ele tá tocando no termo assunto política, brigando por isso, criticando aquilo outro, para um bem-estar verdadeiro, real das pessoas, da vida das pessoas. Então a gente pode brigar por política, como eu venho fazendo aqui. Eu mostro um bueiro, um problema, vou lá na Terra Cap, na Nova Cap, eu brigo, eu critico, falo mal aqui do governo, mostro os lugares, problemas, ruas problemáticas, e o governador aqui está fazendo um ótimo papel. Um cara que eu não conheço, não tenho nada com o governador daqui, não tem emprego, não tenho porra nenhuma, não sei nem quem é. Mas eu estou puxando o saco desse governador, porque esse governador aqui de Brasília, a cidade que eu represento, cidade que eu defendo aqui, que é Brasília, minha cidade, e Distrito Federal, vem fazendo um papel incrível, vem fazendo transformações que outros governos não fizeram, com exceção do Arruda, que começou, mas foi traído, foi enganado. E nesse tempo eu era muito jovem, ainda eu pedi uma oportunidade ao ex-governador Arruda, mas ele preferiu acreditar em delegado de polícia civil, não sei quem, né, não sei quem, pessoas do alto escalão do governo, e não adiantou nada. Se o brasileiro, o problema do brasileiro é o brasileiro, que nega o próprio brasileiro. Se acreditasse mais nas pessoas que estão ao lado, que se preparam, que estudam, para poder ajudar a melhorar a vida das pessoas, politicamente falando, como aconteceu aqui com Arruda, infelizmente, e ele foi vítima sim, ali teve uma emboscada ali, infelizmente, mas ele cometeu crime também, e ele vai estar pagando pelo seu crime. Então eu espero, talvez ele nunca venha mais acontecer como governante aqui em Brasília, mas o atual governador Ibanez Rocha está fazendo um belo trabalho, e eu acredito nesse governador, cara que eu não conheço, não sei nem quem é, nunca vi, não tenho nada com ele, que faça um trabalho muito mais, que é estar nos libertando desse comunismo, desse comunismo meio de um socialismo dialético, fracassado, que aprisiona as liberdades civis individuais. A OAB é comunista? Claro que é comunista, claro que é socialista. Esse exame da OAB, você é contra? Eu também sou contra. Aprisiona os direitos, a pessoa já cumpre o papel dela, se formando numa faculdade, né? Durante 5 anos, às vezes até 6 anos, que é muito comum, né? Cumprindo, acreditando nas instituições que são regulamentadas pelo próprio sistema deles mesmos, e ainda tem que fazer uma prova de pegadinha escravista. Então falo para você, esse governador está libertando Brasília de muitos, apesar que ele falando desse governador, ele é a favor do exame, mas é outra coisa, mas ele está libertando Brasília de um escravismo político, ambiental, né, forjando as pessoas. Gente, Brasília, por exemplo, questão de condomínios aqui, moradia no Distrito Federal, né, questão condominial. As pessoas estão tendo que morar no meio do cerrado. Brasília está crescendo largamente, de uma forma esplendorosa, já passando aí dos 3 milhões, aí, quase 3 milhões e meio de habitantes, com o Distrito Federal. E as pessoas sem ter sequer um documento de suas moradias, com mais de 50% da habitação do Distrito Federal irregulares, infelizmente. E os governos não estão nem aí. Por isso que eu pedi aqui, para que seja punido, seja feito aí uma investigação
por improbidade administrativa, não só de juízes do meio ambiente, como de promotores, para que seja apurado de governos anteriores quanto a ineficiências e crimes cometidos contra essa população. Gente, como pode a Terracap cobrar, na maioria do Distrito Federal, das terras públicas, em condomínios no meio do cerrado, pessoas porque não cabem mais em Brasília, não cabem nem mesmo no Distrito Federal tradicional, nas cidades satélites, se expandindo aos redores, para o Goiás adentro. Isso é, como pode o estado de Goiás ter mais de 70% de seu território com seu PDOT, isso é escriturado, e o Distrito Federal não? É claro que tem corrupção nisso, interesses políticos. Aí, que esse negócio de áreas, licenças ambientais, onde se tem áreas ambientais, são raríssimas, em que a própria comunidade, os condôminos, em terras que se diz pública, que na verdade a terra é do povo, que precisa ter onde morar, e não sequer tem um documento, uma licença que nunca sai. Isso é um câncer, é uma prisão desse socialismo escravista, que quer escravizar, quer manter o Estado dominante, e não a liberdade, não o cidadão, o povo, no comando deste Estado. Então, é por isso que eu apoio Jair Messias Bolsonaro, e apoio o governador de Brasília, e a gente tem que lutar. O povo tem que sair às ruas, sai da sua zona de conforto. Publique mais sobre política, questões gerais do que você achar, aquilo que tudo é política, queira você não, o Enem é política, o ProUni, o FIES, tudo depende, tudo é política. Não adianta você se esconder, que você vai estar sendo omisso, crescendo omisso na sua vida. E quando você lá na frente olhar para trás, você vai ver que você não fez porra nenhuma, porque você não participou da política. O que é chato é o que vai resolver. E tudo está ligado à tal da política. Então participe. Vamos estar juntos lutando por uma nova nação que ainda está sendo passada a limpo e reconstruída. Deus acima de todos, Brasil acima de tudo.